Então, é uma empresa já de 50 anos, né? É a primeira multinacional farmacêutica do Brasil. Nós estamos aí... Oi? Obrigado. Nós estamos aí Pra frente. Isso. Estamos em 21 países, né? As três maiores farmacêuticas da América Latina. E estamos em vários segmentos farmacêuticos, não só de prescrição genérico, também estamos na parte de saúde animal, o que mais, Dani? Oncológico, hospitalar. Entramos esse ano passado aqui no mercado americano com a aquisição da Medmetrics, né? Compramos uma empresa no território americano, que era uma meta já antiga da empresa. E a partir do meio do ano nós vamos ser a maior fábrica de genéricos da América Latina, né? Com a aquisição da Genfarm da Colômbia. Então, tem outras empresas coligadas, né, que são a Momenta, a Super e a Magabe, que são do grupo também. Nós estamos construindo a maior fábrica farmacêutica em Montes Claros, né, em Minas Gerais. Ainda tem alguns anos ainda para construção, mas está em construção porque a nossa fábrica é em Itapevi, São Paulo. Ela já está com a capacidade já esgotada para tanto de produção, né? Fora do Brasil, nós estamos também com, apesar de estar em 21 países, nós temos 6 plantas, né? Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala, né? Todos esses países têm plantas, né? Os outros países estamos com presença, mas é distribuição e marcas. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa jornada aqui no RPA, né? Em 2021, né, a gente já tinha necessidade lá na área de TI, né, da aquisição do RPA. Fizemos alguns benchmarks, né, olhamos todas as soluções do mercado, as maiores, né, não conhecíamos a Automation, a princípio não conhecíamos. A insistência do Fernando foi interessante. Foi bem interessante, mas valeu a pena. Vou explicar melhor. Fizemos benchmark, inclusive, aqui com o pessoal da Marco Polo. Foi bem legal, porque eles tinham uma situação muito parecida em número de funcionários com a nossa, né? De estrutura que eles montaram. Inspirou bastante a gente na nossa governança, né? E decidimos escolher a Automation, né? Em junho de 21. Fizemos um business case, considerando principalmente... eu acho que esse foi um ponto que levou à escolha. A forma de licenciamento, né, que da Automation é muito simples. A gente achou ela bem descomplicada. Algumas consultorias, algumas empresas tinham uma forma que a gente não conseguia entender de licenciamento. Era por número de horas, de processo. Cada uma era uma história. Então, cara, a gente precisa de um negócio simples, porque a gente... Apesar de a gente ser uma multinacional, a gente é uma empresa de dono ainda, né? A gente precisa ter previsibilidade, né? Sempre é bom ter previsibilidade nos pagamentos, não muita flutuação. Então, a gente pesou bastante, foi um ponto bem positivo. Outro ponto, né? A facilidade de utilização e conexão com o nosso sistema, que é o principal, é o SAP, que nós trabalhamos aí há mais de 20 anos com ele. Então, foi um ponto bem interessante aí da nossa escolha. Os benchmarks, tudo encorajaram a gente a escolher a Automation, né? E aí, no mesmo ano, a gente começou uma capacitação aí, né, interna. Fizemos uma capacitação, a princípio, com o time de TI, né, que foi o primeiro que começou a usar, né? A gente sentiu a vontade, que como a Dani falou, o Fernando falou, no começo a gente entrou um pouco em pânico, né? Não conseguimos fazer nada. Pedimos ajuda, pelo amor de Deus, ajuda, não está saindo o negócio aqui, não funciona. Vamos entregar, né? Está na garantia, né? E o mercado pago, né? Devolve. E aí nós estabelecemos uma preocupação nossa de TI, é sempre ter um processo de governança bem fundamentado, né? Porque a empresa cresceu demais, né? A gente tem muita gente utilizando tudo, né? Qualquer sistema que
que nós implementamos, seja ele corporativo, até mesmo local, a gente precisa ter uma governança interessante, porque às vezes ele espalha muito rápido dentro da companhia, a gente, né, não tem muito controle, então a gente se preocupa demais e com o Automation a gente conseguiu, né, até pela característica da ferramenta, estabelecer um processo de governança do sistema que garantisse que nós, a gente controlasse a licença e também os deploys, né, que é importante para a nossa governança, né. E aí, no mesmo ano, a gente conseguiu desenvolver 3 fluxos, né, suamos, frio, tal, deu certo aí, e deu segurança para a gente continuar com outras áreas, né, que foi um dos parceiros nossos que estão, o pessoal está aqui, inclusive o pessoal do CSC, que eram os principais usuários aí da ferramenta, são ainda, né. Bom, a gente fez uma estratégia de governança, né, baseado num suporte centralizado de TI, né, fizemos um contrato com a Quality, que é o parceiro que nós escolhemos na época, né, que ele suporta a nossa operação e desenvolve a maioria dos fluxos, né. Um processo único de desenvolvimento e publicação, né. Quer falar, Dani? Eu acho que é legal você falar que você participou melhor. Tá bom. Essa questão do processo único de desenvolvimento e publicação foi bem importante para a gente, porque, como o Brito falou, a gente teve bastante capacitação. Então, a gente capacitou tanto a equipe de TI, quanto a equipe das áreas interessadas em desenvolver fluxos, né? Hoje, a gente tem um pessoal do CSC, fazendo bastante fluxo, e nossa preocupação era que todo mundo seguisse o mesmo processo de documentação, testes e deploy. Então, para não ter, se a gente desenvolver com um parceiro, vamos fazer de um jeito, se desenvolver interno, vamos fazer de outro, a gente se preocupou em criar um processo único para que todo mundo siga as mesmas etapas, né? Então, todo fluxo ele precisa ter um documento Word, que ele é mapeado passo a passo, como é que funciona manualmente o processo, independente se quem está desenvolvendo é a pessoa lá da área, ela tem que descrever passo por passo o que o fluxo está fazendo, tem que testar no ambiente de homologação, a gente tem lá o servidor com a agente do robô, né, de homologação, mas a gente também tem, no nosso caso, que é o SAP, o principal sistema, a gente tem um ambiente de teste para o pessoal fazer o teste, enviar as evidências, e aí sim a gente faz a publicação em produção. Então, isso serve para os fluxos desenvolvidos em casa ou para os fluxos desenvolvidos com os nossos parceiros. E, no caso dos desenvolvidos em casa, a gente tem um apoio ao usuário final, que é também junto com a Quality. Então, por exemplo, o usuário está tentando desenvolver, aí enroscou num determinado step. Não consigo fazer a quebra do CAPTCHA, por exemplo. Aí a gente marca uma sessão específica para esse ponto com o parceiro, e aí o parceiro desenvolvedor lá, né, no caso da Quality, que tem mais experiência com desenvolvimento, nos ajuda a enfrentar esse desafio. Essas sessões, elas são todas gravadas, porque depois a gente compartilha com o grupo de desenvolvedores internos que a gente tem para disseminar o conhecimento interno dentro da empresa. Um ponto importante que a gente sempre se preocupou é elevar a base de conhecimento, né? Porque às vezes é conhecimento meio específico, né? Como é que eu conecto ao sistema X ou RP ou outro sistema? E esse conhecimento depois vai usar em muitos fluxos. Então a gente sempre está compartilhando isso aí, porque agiliza muito, e isso vai mostrar que a Dani vai mostrar na escala que evoluiu. Isso. E aí também a gente tem o suporte, né? Agora com os fluxos em produção, realmente, muitos fluxos dando problema, acontece isso, acontece aquilo. Então a gente tem lá o suporte, tanto externo quanto interno, alguns assuntos que a gente já sabe resolver, a gente resolve internamente. Quando não, a gente passa para o parceiro para nos ajudar aí na sustentação dos robôs, né? Então, uma estratégia que a gente considera aí a estratégia de sucesso foi esse desenvolvimento descentralizado, né? Então, a gente divulgou nos canais da companhia para que quem tivesse interesse para nos procurar, para ser capacitado e desenvolver. Então, hoje a gente tem a equipe do CSC, pessoas do RH, contabilidade, financeiro, logística, expedição,
central de atendimento. Então, a gente tem pessoas capacitadas em diversas áreas. Porque a ferramenta possibilita isso, né? Você não precisa ser um especialista de TI, conhecer. Eu mesma não sou, né, da área de TI, raiz, né, desenvolvedora, e dá para desenvolver. Você vai lá e faz o fluxo. A Dani é farmacêutica, tá? Só para vocês verem que legal, né? E ajuda muito no TI, né? Com esse conhecimento, né? Mas isso que ela está falando é demais, porque a gente não tinha equipe de RPA no TI. Tem a gente, eu e a Dani aqui, e não somos a equipe. Então, e a gente garantiu, né, com a governança, que a pessoa ela pode desenvolver o que ela quiser, mas a gente faz uma análise final para o deploy em produção. Então, ela não vai conseguir fazer alguma coisa que seja fora da rota, né? É super importante. Então, por exemplo, a gente tem lá uma análise, tudo que passa, tanto desenvolvimento interno ou externo, antes de ir para a produção. Na empresa, a gente tem uma área de projetos de sustentação que é dedicada para cada área de negócio. Então, eu tenho pessoas de vendas, pessoas de contabilidade, então, pessoas do financeiro, de RH, elas analisam se aquele fluxo realmente, aquele processo, aquela automação, a ferramenta de RPA é a melhor ferramenta. Ou, por exemplo, eu tenho uma transação no SAP que faz a mesma coisa, para garantir que eu não estou criando robôs onde eu já tenho sistemas que façam aquele mesmo processo. Isso é um ponto muito importante, né? Porque o RPA a gente faz tudo, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente não tomar esse cuidado, daqui a pouco a gente tem robô fazendo aquilo que o próprio sistema já traz. Isso. Exatamente. Então, esse foi um ponto importante. E com a capacitação dos usuários internos, a gente conseguiu dar mais vazão, mais visibilidade à ferramenta e trazer mais fluxos, né, para a companhia, né, mais automações para a companhia. E aí o que a gente falou lá em cima, né, dos acessos ao ambiente de teste, que aí a pessoa pode brincar à vontade, né? E aí os desafios que a gente encontrou durante esse processo, né? Acho que um dos principais foi o mapeamento das oportunidades, né? Porque quando você chega na área de negócio e fala, olha, eu tenho um robô que vai automatizar todos os processos, né? Agora o que eu quero, né? Ninguém sabe direito, né? E aí começa a pedir o mundo, né? Não, quero fazer, eu quero. E aí o Baldinho ajudou bastante a gente, foi muitas vezes lá na empresa para a Quality, para conscientizar as pessoas que, assim, vamos atacar primeiro aquilo que traz mais resultado, né, e que seja mais simples. Porque é verdade, quando você faz um primeiro fluxo simples e já começa a ver o resultado, você tem mais vontade de fazer outros fluxos. Agora, se você vai começar por um fluxo muito complexo, você vai demorar 2, 3 meses para fazer, e aí vai ter tanto desafio, tanto problema, que aí você desiste no meio do caminho e fala, putz, não, isso daí não é para mim. Então, esse foi um grande desafio. Né, a dedicação aos desenvolvimentos, né, o pessoal principalmente das áreas, porque precisa parar, precisa estudar, precisa procurar informação, precisa se mapear. Então, é um desafio você fazer esse desenvolvimento interno e, além do que, tem as suas atividades, né, do trabalho mesmo, que também não pode parar. Os fluxos de maior complexidade, esses ainda hoje são um desafio para a gente, porque quando você pega um processo grande, complexo, quando você está lá mapeando, você pensa que você peguei todos os passos. Na hora que você começa a desenvolver, você fala, putz, não, esqueci esse. Não, mas essa regra não serve para isso. Então, esses fluxos de maior complexidade, eles ainda são desafios para a gente entender como que a gente está mapeando tudo isso. É muito legal. A maioria dos fluxos de maior complexidade a gente desenvolve com o parceiro, né? E essa troca, né? Essa troca de experiência do parceiro, falar, olha, para ler um Excel não é legal, vamos usar um banco de dados, ou essa forma de fazer a seleção, ou essa outra. Esse conhecimento tem colaborado bastante a gente aí para enfrentar esse desafio. E aí, não sei, né, o pessoal também compartilha aí, mas identificar os erros nas execuções é um desafio, né? Que aí você... Só feliz. Aí tem um pop-up diferente. Quem trabalha com MV sabe muito bem isso. A gente tem alguns desafios.
né? Mas e o que hoje a gente avalia assim, para chegar até aqui, os principais pontos de sucesso que a gente teve na nossa jornada foi principalmente o apoio da alta gestão. E aí, quando a gente fala do apoio da alta gestão, a gente está falando do pessoal da diretoria de TI, a diretoria de CSC, que foi super parceira na aquisição, em trazer a ferramenta para cá. Aqui, né, que é o nosso principal, isso, exatamente, o principal usuário, o interesse principalmente dos usuários finais, do pessoal da área, na capacitação e no desenvolvimento, né? Então, a gente tem um grupo no Teams para unir esse pessoal, a gente fez alguns eventos usando um pouco moldes desse fórum, né, que foi feito virtualmente nos anos anteriores. A gente fez alguns internos lá na Eurofarma também, unindo os desenvolvedores para tirar um pouco de dúvida do processo, que, na verdade, assim, a gente começou em junho de 2021, a gente ainda está construindo o processo, né? Então, a participação deles é bem importante para amadurecer e melhorar também os processos, as atividades. E é isso, assim, para a gente tentar engajar o pessoal a continuar desenvolvendo, a gente comunicação na intranet, via Teams, chamando pessoalmente, né? Então, quando o pessoal tem uma dúvida ou algum processo, não deixar a peteca cair. A gente tem fluxos, exatamente, a gente tem fluxos já no México, no Peru, pessoas das subsidiárias, né, da América Latina desenvolvendo. Eles só não. Tem que fazer o curso em espanhol, viu, Baldinho? Porque o pessoal não curtiu o curso em português. Não. Verdade, eles reclamaram. A gente tem, eu acho que na América Latina, a gente tem umas 15 pessoas de TI que ficam fora, né? E essa semana eles estavam no Brasil, né? Não. Eles estavam no Brasil e a gente conversou também dos fluxos, né? Não, a gente precisa aprender mais, né? Eles têm outras demandas lá, mas eles estão bem interessados. Já começou, né? O pessoal do México, que começou principalmente, já deu um gatilho, eu preciso disso também. Então, acho que agora a gente vai começar a ter mais desenvolvimento. Então, hoje é o usuário da área de negócio que cria o fluxo. Também. Assim, tem também. Nossos de TI. Dentro da própria ferramenta, ele tem um usuário de acesso para poder criar tem. Claro, pela homologação da TI, mas ele tem essa possibilidade. Ele testa no ambiente de qualidade, né, no sistema de qualidade, e quando a gente vai subir, a gente tem a nossa governança, valida e solta a produção se a gente validar. O legal disso, né, é que a gente ganha escala, né? Escala. Que nem o pessoal do CSC que está aqui, né, do Centro de Serviço Compartilhado, eles formaram um time. Então eles têm quatro pessoas, ou 4, né? 4 pessoas. Eles têm 4 pessoas, eles estão exclusivos, quase dedicados para fazer fluxo. Então eles já tinham uma demanda reprimida grande, né? E estão fazendo fluxos. Diferente de algumas ferramentas do mercado. Não possibilita. Exatamente. Exato. Então, esse foi a gente conseguiu ver na época da escolha da solução, que a gente conseguia ter essa escala com essa solução. Porque algumas ferramentas realmente você falou, você teria que ter uma governança maior de TI, mais pessoas, e nós não tínhamos. Então, esse foi um dos fatores determinantes. Brito, o pessoal não está discutindo lá atrás. Tá, desculpa. Então, eu estava respondendo aqui para ele, né, que na época que nós escolhemos a solução, esse foi um dos fatores determinantes, né, de poder ter essa distribuição da solução para as áreas desenvolverem distribuída, né, porque nós não teríamos escala em TI para fazer isso aí. Então, esse foi um fator determinante aí para escolher a solução, esse tipo de construção de fluxo distribuído. Porque a pessoa, ela instala, a máquina dela desenvolve, mas na hora de chegar no servidor, aí vem para a gente. O licenciamento, eu lembro que o licenciamento permitia, porque a gente consegue criar licenças ilimitadas. Isso foi um ponto, porque outras soluções a gente viu que cada licenciamento, cada usuário era uma licença, então essa estratégia já não servia, então foi um fator bem importante para a gente.
E os canais de comunicação, né, que a gente já falou um pouquinho aqui, que, por exemplo, né, no nosso caso, que a gente tem bastante fluxo com SAP, não adianta cada um quebrar a cabeça para desenvolver a partinha lá que é logar no sistema. Então, a gente faz aquele fluxo, compartilha com todo mundo e todo mundo vai lá e já usa. Se tiver alguma outra coisa também que pode ser comum entre os processos, a gente compartilha. Uma dificuldade, a gente compartilha. Um erro na ferramenta, a gente compartilha. E o suporte, né? A gente tem a ferramenta até que eles vão falar daqui a pouquinho, um pouquinho da Desk Manager. A gente Está integrado. Que está integrado. A gente já tem vários fluxos que rodam com a Desk, desenvolvidos internamente, desenvolvidos com parceiro. E aí a gente usa ela também para dar apoio ao desenvolvedor. Tem uma dúvida, precisa de um apoio em algum step. A gente até abriu o chamado do fluxo novo, né? Por exemplo, a área de TI, quando precisa fazer deploy de um fluxo novo, é tudo via tudo nosso canal de suporte da Desk Manager, ó, a propaganda. Vou pegar meu brinde aqui. E a gente faz tudo lá. Aí a gente trouxe aqui para vocês a evolução um pouquinho, para falar um pouquinho disso que o Fernando colocou, né? A gente implementou a ferramenta em junho, e aí a gente demorou muito tempo, para a gente foi muito tempo, né? 2, 3 meses até ter o primeiro fluxo, né? Começamos em junho, fomos ter o primeiro fluxo em novembro, né? E aí você fala, é muito tempo, a gente precisa começar a mostrar para a empresa o retorno do investimento. Deu um pouquinho de medo no começo. Né? Então, assim, primeiramente, internamente, a gente construiu 2 fluxos bem simples, né? Até era uma atividade de TI que a gente tinha que fazer, uma atividade, inclusive minha, que eu tinha que fazer todo dia e que eu não fazia. E aí a gente automatizou, assim, eu tinha que, no mínimo, fazer todos os dias. O robô faz 3 vezes por dia para mim. Então, foi super ganho, né? E um fluxo mais complexo que a gente fez também com o parceiro. E aí foi legal para a gente ter experiência dessa dinâmica. Monitoramento de jobs, né? Isso, Até hoje está funcionando bem. Que também é uma atividade nossa. Que a gente tinha um problema lá na fila do SAP, tem os jobs que ficam rodando. E a gente precisava ver, se tivesse algum job rodando há muito tempo, a gente precisa tomar uma ação. Mas durante o dia a dia não dá para o operador ficar lá olhando. Agora a gente recebe por e-mail, quando tem um alerta, vem um pop-up aqui, quando tem um job com um pouco mais de dificuldade de executar, para a gente tomar ação. Então ajudou bastante. Ajuda ainda. Ajuda até hoje, assim, tira a gente de uns perrengues. Então, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, praticamente, né, foram 2 fluxos que a gente colocou em produção. Aí depois, mais para frente, começou a ter o pessoal começou a se envolver mais também em capacitação mais. Então, aí se a gente comparar o terceiro trimestre de 2021 com o de 22, a diferença de 2 a gente foi para 18, né? Isso com toda essa maturidade da equipe interna, né, das áreas em fazer solicitação. A gente tem uma área que tem 2 fluxos hoje, é a área financeira, e a menina fez o primeiro fluxo, nossa, ela achou maravilhoso. Como que o robô faz isso para mim? Nunca mais vou fazer isso. Já veio com outro, a gente já está entregando. É a Ariana, a Jaque, que está aqui, nossa desenvolvedora lá da Quality, ela que faz muitos nossos fluxos. E a gente está num outro super complexo, bem legal. E fora o time interno, né? O time interno. Do CSC, que desenvolve ali já sem rodinha, né? Tá andando sem rodinha. Já fazem sozinhos, já com pouco apoio. A gente já está com 48, né? Esse é o cenário de hoje, de março até final de março, final de fevereiro, desculpa. A gente estava com 48 fluxos rodando ativos em produção. Fora o que a galera está desenvolvendo, né, meninos? Está no forno. Os que estão aí para sair, os que a gente está... Vamos mudar? Pode acabar. E aí, os próximos passos, né? Como a gente falou, a gente está começando agora. A gente já viu muitas oportunidades de melhorias. A ampliação do uso da ferramenta é uma, né? A gente tem muitas áreas que foram capacitadas, fizeram muitos treinamentos, só que a gente ainda percebe que tem uma dificuldade em se dedicar a desenvolvimento. Até nossa também, né? Nós estamos passando um processo de migração de RP aqui agora, nesse momento, né? Estamos preocupados agora, inclusive. E estamos se dedicando muito forte nisso, mas até nós para disseminar, né? É importante a gente também ir nas áreas, tentar formar mais pessoas, isso a gente precisa fazer, e eu acho que aí a partir do segundo semestre vamos conseguir
mais dedicação, porque também as pessoas sabem que precisa, tá, mas ela precisa também do incentivo, né, de um tempo nosso, de um treinamento mais específico para engajar, né? Os indicadores, né? Hoje a gente já faz alguns indicadores internos, né, para a nossa área, então, para saber quantos fluxos a gente implementou, como é que o robô está performando, mas a nossa ideia é ter indicadores um pouco mais robustos e que a gente possa compartilhar com as áreas que têm fluxos rodando. Então, isso também está engatilhado aí para os próximos passos. Reforçar o engajamento, né, que é o que a gente falou, a gente precisa estar ali junto com os desenvolvedores e também com os usuários que não querem desenvolver, mas querem automatizar, né? Porque também tem esse público na empresa, né? A gente recebe demandas, eu não quero mexer lá no Tecnês, mas eu tenho um processo para automatizar, como é que eu faço, né? Então a gente vira um hub aí. Exatamente. A ampliação da capacitação que a gente tem feito aí, fica a dica aí do treinamento da Gi em espanhol. E a melhoria do processo de atualização dos fluxos. Hoje, né, a gente já tem, como falamos ali, 48 fluxos rodando, só que tem fluxos que precisam ser atualizados. Então, a gente ainda está pensando num melhor formato de garantir a governança sobre essas atualizações. Hoje, a gente documenta muitas coisas, tanto no mapeamento do processo quanto nos chamados, mas a gente vi até numa das palestras que a gente assistiu aí com a Automation, alguma empresa que estava usando o GitHub, né, para fazer versionamento. Então, a gente está estudando aí a melhor solução de garantir a gestão sobre essas versões. E é isso. É isso, pessoal. Valeu. Obrigado.